Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Andreia, para quem não me conhece. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha vida sentimental, como eu conheci o meu esposo e como eu cheguei, aqui hoje. Pois bem, eu conheci o Senhor Jesus, eu tinha 16 anos de idade. E eu cheguei na igreja já com um problema na vida sentimental. Cheguei na igreja através das orações da minha mãe, que fez corrente por mim, buscou, e cheguei na igreja com esse problema, com decepção amorosa. Me libertei, tive encontro com Deus e depois fiz um voto com Deus. Falei para Deus que eu não queria mais olhar atrás, que eu não ia mais olhar atrás e que a minha vida sentimental estava nas tuas mãos, nas mãos dele, né? Então, comecei a evangelizar e com 18 anos de idade, eu fui levantada à obreira. Comecei a me dar, comecei a me envolver, atender as pessoas, também trabalhava fora, tinha o meu serviço, eu estudava. Então, eu vivia uma vida assim como vocês, de serviço, ia para a igreja, ia para minha casa, mas sempre vigiando, vigiando no serviço, vigiando dentro da igreja, vigiando para quê? Para que não caísse nas ciladas do diabo. Então, a minha vida sentimental, eu entreguei na mão de Deus e mesmo depois sendo obreira, como obreira, eu conheci pessoas dentro da igreja, jovens, conheci pessoas que até se interessavam por mim. Mas eu falei, não estou pensando em nada disso. Quero te agradar. Minha preocupação agora, meu Deus, é te agradar, é te servir, é falar do Senhor. Então, não estava preocupada de, você tem que casar, como falavam para mim, né? Você não se preocupa com isso. Então, eu ouvi pessoas falando também, assim como vocês, algumas de vocês, creio que devam ouvir por causa da idade, né? Mas até que eu conheci um obreiro que se interessou por mim, nós começamos a orar, né? Mas conforme a gente vai orando, a gente pede a direção de Deus, o Espírito Santo lhe mostra. E o Espírito Santo me mostrou, né? Através do caráter, da atitude que ele tinha para comigo, porque que a gente falava, não se batia, não tinha, sabe? A gente não tinha assim uma afinidade, não tinha concordância um com o outro. Então, o próprio Espírito Santo me mostrou. Então, o que eu fiz? Não agi com o coração. Mesmo que no meu coração eu estava gostando dele, mas na razão, o Espírito Santo falou, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai casar e ele não vai mudar. Não vai dar certo. Será que ele tem o mesmo chamado que você? Será que ele tem o mesmo desejo que você? Então, o que eu fiz? Eu obedeci à voz de Deus e desmanchamos, né? Terminamos o nosso namoro e falei para Deus, meu Deus, agora eu não quero mais saber de nada. Eu quero saber somente em te agradar. Somente isso, né? E até que um dia, numa reunião que nós tivemos, né? Isso eu já estava com os meus 24 anos, 23 anos, 24 anos, nós tivemos uma reunião de obreiros e naquele dia eu falei com Deus. Eu falei, olha, meu Deus, eu já estou trabalhando, eu já terminei os meus estudos, né? Agora eu quero pedir ao Senhor, fazer um pedido ao Senhor. Se eu tenho chamado do altar, então, meu Pai, eu defino a minha vida agora, entrego nas tuas mãos esse chamado, né? Está nas tuas mãos, que seja feita a sua vontade. E não foi exatamente ali ainda que Deus me honrou. Claro, Deus já tinha me honrado, mas não foi exatamente ali que Deus me mostrou o meu esposo, né? E os anos foram se passando e não tive a menor pressa, né? E passou amigas que namoraram, amigas que casaram, amigas que foram para a obra, amigas que falavam para mim, Andreia, você tem que se revoltar, você não vai orar não, você está com quantos anos, quando é que você vai ser abençoada? Você tem que se revoltar, tem que pedir a Deus, né? Enfim, aí eu falava, minha vida está nas mãos de Deus. Por quê? Como diz a palavra de Deus, eu sei quem tenho crido. Então eu sei que Deus tem o melhor para mim, na hora certa, no momento certo. E em uma outra reunião que eu fui,
eu vi o meu esposo, né? Numa reunião que teve, com todos os obreiros tinha que ir, eu vi o meu esposo de longe e me chamou a atenção, somente isso. Mas eu falei, não, meu Deus, não me deixa me enganar. Tá nas tuas mãos, falei de novo, tá nas tuas mãos. E voltei para minha cidade, voltei para minha igreja. Passado um mês, Deus mandou quem? Justamente o meu esposo, que era o auxiliar, na minha igreja. E ele começou a se interessar por mim, né? E daí então começamos a orar, porque mesmo ele sendo um pastor, né? Óbvio, é um homem de Deus, mas mesmo assim eu orava a Deus. Eu falava, meu Deus, mostra se é do Senhor, mostra se ele veio do Senhor, né? Não deixa me enganar pelos meus olhos, não. Mas eu coloco o Senhor na direção, né? Só que aí nós fomos orando, oramos 7 meses, né? Tinha concordância, enfim, começamos a namorar, né? Aí ele mudou de igreja, foi para longe, né? Começamos a orar mais ainda. Poucas vezes eu vi o meu esposo. Na nossa época, a comunicação não era a internet, né? Era por cartinhas, e eu escrevia para ele, tudo que eu achava forte eu escrevia para ele, enfim, e isso, quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha 25 anos de idade, né? Então passou-se mais 2 anos, com 27, e nós noivamos, né? E com 29 anos nós se casamos. E tudo ali baseado no Senhor, né? E como eu falei, poucas vezes nós namoramos. Eu fiquei meses sem ver o meu esposo. Mas eu orava o quê? Meu Deus, abençoa a vida dele, abençoa a igreja dele, abençoa o trabalho, o ministério dele. E tenho a certeza que o Senhor sabe o momento certo. Então, com 29 anos eu me casei, né? Resumindo. Então, eu quero dizer para vocês assim, que, lógico, depois de 10 anos de obreira, eu fui casar, né? Lógico que vocês não vão casar com 10 anos de obreira, né? Mas o tempo em que eu casei, no tempo com a idade que eu casei, nos 4 anos que nós ficamos noivo, foram 4 anos que Deus foi o quê? Me moldando, foi moldando ele, foi nos amadurecendo. E isso para nós, tanto para mim como para ele, foi muito bom, muito bom. Foi um aprendizado que Deus nos deu um com o outro, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. E queria dizer para vocês também que se vocês já têm aí os seus 30 anos, seus 29 anos, enfim, confia. Confia que Deus, ele tem o melhor para nós, né? Só basta a gente colocar ele na direção. O que a gente não pode é ter ansiedade. O que a gente não pode é querer dar o nosso jeitinho, né? E apressar as coisas para Deus. Não. Deus tem a hora certa e o momento certo. Então, quando você se dá, quando você agrada ao Senhor, que é isso que eu fazia. Quando a gente agrada ao Senhor, Ele satisfaz o nosso desejo, como diz a palavra de Deus, no momento certo. Então, Deus ele tem o melhor para nós, tá certo? É isso que eu queria dizer para vocês, não ter ansiedade, com certeza Deus irá honrar. Deus abençoe, tá? Beijinho. Tchau.